Operação de Segurança do Brasil. A proteção de atletas, autoridades e turistas nas Olimpíadas do Rio. A presença maciça de militares transformou a cidade. Tudo para prevenir, antecipar e, se preciso, enfrentar um ataque terrorista. Essa é a nossa reportagem da semana. Um esquema de segurança grandioso. Como os brasileiros nunca viram. 26.500 policiais civis e militares. 6.000 homens da Força Nacional de Segurança. 2.600 policiais federais. E 22.000 militares das Forças Armadas que ganharam novas atribuições. Para garantir a segurança dos mais de 90.000 atletas e funcionários e dos mais de 1 milhão de turistas que vão acompanhar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A Força Nacional de Segurança não revela detalhes da ação estratégica implantada na cidade. Mas, nas ruas, é possível ver homens armados por todos os lados. Eles estão a pé, de carro, fazem rondas e revistam as pessoas ao menor sinal de suspeita. A Força Nacional de Segurança conta com militares que circulam a paisana. Os militares estão presentes em rotas importantes da cidade. Na Transolímpica, que leva aos locais de competição, vias da Zona Oeste e Zona Sul, linha amarela e uma parte da linha vermelha que ligam a Zona Oeste e o centro ao Aeroporto Internacional. E também em 7 estações de trem e metrô. A cidade é vigiada até do mar. Nos últimos dias, a rotina do carioca foi quebrada por treinamentos antiterrorismo nos transportes públicos. Nos aeroportos e ao redor dos locais de competição. 60 navios da Marinha estão na orla do Rio. Um avião e 6 helicópteros militares reforçam o patrulhamento aéreo. Em meio à preocupação com a segurança, o Ministério da Justiça anunciou na última sexta-feira o afastamento da empresa brasileira contratada para fazer a revista e o controle de acesso em instalações olímpicas. A empresa deveria apresentar 3.400 funcionários para assumir a missão, mas só apresentou 500. O trabalho vai ser por cerca de 3.000 policiais militares da ativa e aposentados. No mesmo dia, um susto no Palácio Guanabara. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso forçado na sede do governo do estado, na zona sul do Rio. Nenhum dos 3 tripulantes ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou as causas do acidente. 3 dias antes, um caça da Marinha caiu no mar, na região dos Lagos. O piloto está desaparecido. A aeronave tinha colidido com outro jato da Marinha. A segunda aeronave voltou com segurança à base naval. Apesar de a Marinha afirmar que tratava-se de um treinamento padrão, sem ligação com os Jogos Olímpicos, o caso gerou apreensão. Afinal, o Rio de Janeiro está em alerta. O combate ao terrorismo é uma das prioridades no esquema de segurança durante os Jogos Olímpicos. Mas aqui no Rio de Janeiro, a violência pode estar muito mais perto do que se imagina. Aqui na famosa praia de Copacabana, por exemplo, os criminosos continuam a agir, apesar da segurança reforçada. Jornais internacionais destacaram na internet a tentativa de assalto sofrida por uma equipe de reportagem australiana. Turistas chineses também foram alvo. Um ladrão armado roubou 40 mil do grupo. Nós temos vários lugares que têm potencialmente problema. O que a gente está fazendo aqui desde 2007? É procurando antecipar, fechar
todos esses tipos de lacuna, porque o Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, difícil, assim como qualquer cidade. Na noite deste sábado, a suspeita de que haveria uma bomba nas proximidades do Maracanã fez com que a área do estádio fosse isolada pela Polícia Militar. Mas tudo não passava de um alarme falso. Se antecipar à vulnerabilidade é um dos principais desafios da Força Nacional de Segurança, como mostra o repórter Vinícius Dónola. O palco da abertura dos Jogos. Seria o Maracanã o alvo mais suscetível a um ataque? Talvez não. A cidade dos atletas. Seria então a Vila Olímpica o palco mais provável para uma ação terrorista? Também não, dirão autoridades que lidam com o enfrentamento aos grupos radicais. Ginásios, raias olímpicas, o IBC, o Centro da Imprensa Mundial durante os Jogos, são alvos considerados óbvios. Daí o esquema de policiamento quase intransponível. Mas os ataques recentes mostram uma mudança na tática do terror. Na impossibilidade de invadir ambientes supervigiados. No exterior, extremistas fizeram vítimas em lugares com pouca ou nenhuma presença policial. Uma boate. A redação de um jornal. O calçadão tomado por turistas. Nós não podemos nos alienar do que está acontecendo no mundo. A França está no 3º atentado seguido em menos de um ano. Nós temos que entender que a ameaça existe. O mundo ocidental tem hoje um inimigo comum. Com os últimos acontecimentos no mundo, a atenção das autoridades do Brasil tem se voltado para pontos como este. Espaços públicos, abertos, sem controle de acesso e que tendem a receber muitos turistas durante os Jogos. Lugares onde o policiamento é e certamente será menor do que ao redor ou dentro de uma arena olímpica. Você não tem em lugar nenhum do mundo, nenhum país consegue ter uma proteção de pontos sensíveis, vamos usar essa expressão, a 100%. Não é possível, ninguém é capaz de fazer isso. Então você tem que estabelecer uma prioridade. Veja um modelo de policiamento que já foi aplicado no Maracanã. Ao redor do estádio, existe um primeiro perímetro de segurança. A avenida principal é fechada nos 2 sentidos. Depois, há uma segunda linha de isolamento. E uma terceira, formando um grande triângulo. Dentro desta área, só entram moradores e pessoas que vão ao evento. Um segundo perímetro é delimitado pelo quarteirão onde fica o complexo esportivo do Maracanã. A partir dali, só se passa com convite ou credencial. E existe ainda uma terceira barreira, ao redor do anel do estádio, com revista e raio-x. O acesso à Vila Olímpica segue a mesma lógica. A partir de determinado ponto, só passam carros com credenciais fixas no para-brisa. Depois da primeira barreira, uma segunda. Uma terceira. E uma quarta, onde deixamos o carro. No caminho, passamos por homens do Exército e um carro da PM. Esta é uma das entradas para a vila, que fica logo ali atrás. São 31 prédios. E o controle do acesso lembra muito o de um aeroporto, com aparelhos de raio-x e aqui também homens armados da Força Nacional. Este foi o único equipamento de raio-x que podemos filmar, em forma de colmeia. Tudo é vistoriado no entra e sai das nossas equipes de jornalismo. A mochila é deixada de um lado. Esperamos enquanto é escaneada.
E apanhamos do outro, com sinal verde, para circular por uma faixa restrita. É a chamada área internacional, a única parte da vila onde jornalistas podem entrevistar os atletas. Daqui a gente não pode mais passar. Do todo para trás, só atletas e outros integrantes das delegações, para que os competidores não sejam importunados e para que também tenham um máximo de segurança no interior da vila. O canadense se diz seguro ali. Yeah, I feel really safe. O mesmo pensa a alemã. I think you can feel safe everywhere you go. E o camaronês, há uma semana no Rio. Mas, e nas áreas públicas? Como minimizar os riscos de um ataque? Há o que fazer contra o inesperado, a ação aparentemente improvável. Existem sim medidas que estão sendo adotadas para enfrentar o terror. Primeira, o uso da chamada inteligência. O monitoramento de simpatizantes aos grupos extremistas tem identificado suspeitos em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, 13 suspeitos foram levados para a cadeia. Segunda medida, as ações preventivas. O isolamento das unidades olímpicas. O patrulhamento nas ruas. Tudo isso é a parte visível de uma estratégia maior, que também leva em conta o pior dos cenários. Se algo acontecer, quem dará a primeira resposta? Item 3. O contra-terrorismo. O Domingo Espetacular mostrou a preparação das tropas especiais, das polícias e das Forças Armadas reunidas em Goiânia. 26 times táticos simularam ações em ambientes confinados. A retomada de um ônibus controlado por radicais. A invasão de uma boate. E de um ginásio com dezenas de reféns. Num cenário como este, o Brasil tem que estar preparado para a quarta e última etapa do esquema de segurança. As consequências. As tropas se prepararam para atender vítimas até de um eventual ataque com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Com todo esse esforço, com o treinamento de times táticos e o emprego de milhares de homens, a Secretaria de Segurança do Rio não vê grandes riscos de um ataque durante. Que chegam para nós via Agência Brasileira de Inteligência são de que nós estamos muito longe de um evento dessa natureza. O Brasil tem recebido informações de quase 100 serviços de inteligência do mundo. Nós temos certeza que se algum tipo de ameaça for identificada por algum parceiro estrangeiro, nós seremos imediatamente informados e poderemos compartilhar essa informação com as áreas que vão atuar efetivamente nessa segurança. E a sensação de segurança nas ruas? O que as pessoas têm a dizer? A gente tem um pouquinho de receio, sim. Hoje me sinto seguro. Durante o sim. Escutei em qualquer lugar. Mas não como na Europa. Aqui eu me sinto mais seguro. A esperança é de que seja válida uma velha lógica militar. É preciso ter em mãos as armas da guerra para a simples manutenção da paz. Operação de Segurança do Brasil. A proteção de atletas, autoridades e turistas nas Olimpíadas do Rio. A presença maciça de militares transformou a cidade. Tudo para prevenir, antecipar e, se preciso, enfrentar um ataque terrorista. Essa é a nossa reportagem da semana. Um esquema de segurança grandioso. Como os brasileiros nunca viram.
26.500 policiais civis e militares, 6.000 homens da Força Nacional de Segurança, 2.600 policiais federais e 22.000 militares das Forças Armadas que ganharam novas atribuições. Tudo para garantir a segurança dos mais de 90.000 atletas e funcionários e dos mais de 1 milhão de turistas que vão acompanhar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A Força Nacional de Segurança não revela detalhes da ação estratégica implantada na cidade. Mas, nas ruas, é possível ver homens armados por todos os lados. Eles estão a pé, de carro, fazem rondas e revistam as pessoas ao menor sinal de suspeita. A Força Nacional de Segurança conta com militares que circulam a paisana. Os militares estão presentes em rotas importantes da cidade. Na Transolímpica, que leva aos locais de competição, vias da Zona Oeste e Zona Sul, linha amarela e uma parte da linha vermelha que ligam a Zona Oeste e o centro ao Aeroporto Internacional. E também em 7 estações de trem e metrô. A cidade é vigiada até do mar. Nos últimos dias, a rotina do carioca foi quebrada por treinamentos antiterrorismo nos transportes públicos, nos aeroportos e ao redor dos locais de competição. 60 navios da Marinha estão na orla do Rio. Um avião e 6 helicópteros militares reforçam o patrulhamento aéreo. Em meio à preocupação com a segurança, o Ministério da Justiça anunciou na última sexta-feira o afastamento da empresa brasileira contratada para fazer a revista e o controle de acesso em instalações olímpicas. A empresa deveria apresentar 3.400 funcionários para assumir a missão, mas só apresentou 500. O trabalho vai ser por cerca de 3.000 policiais militares da ativa e aposentados. No mesmo dia, um susto no Palácio Guanabara. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso forçado na sede do governo do estado, na zona sul do Rio. Nenhum dos 3 tripulantes ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou as causas do acidente. 3 dias antes, um caça da Marinha caiu no mar, na região dos Lagos. O piloto está desaparecido. A aeronave tinha colidido com outro jato da Marinha. A segunda aeronave voltou com segurança à base naval. Apesar de a Marinha afirmar que tratava-se de um treinamento padrão, sem ligação com os Jogos Olímpicos, o caso gerou apreensão. Afinal, o Rio de Janeiro está em alerta. O combate ao terrorismo é uma das prioridades no esquema de segurança durante os Jogos Olímpicos. Mas aqui no Rio de Janeiro, a violência pode estar muito mais perto do que se imagina. Aqui na famosa praia de Copacabana, por exemplo, os criminosos continuam a agir, apesar da segurança reforçada. Jornais internacionais destacaram na internet a tentativa de assalto sofrida por uma equipe de reportagem australiana. Turistas chineses também foram alvo. Um ladrão armado roubou 40 mil do grupo. Nós temos vários lugares que têm potencialmente problema. O que a gente está fazendo aqui desde 2007? É procurar. A mochila é deixada de um lado. Esperamos enquanto é escaneada. E apanhamos do outro, com sinal verde, para circular por uma faixa restrita. É a chamada área internacional, a única parte da vila onde jornalistas podem entrevistar os atletas. Daqui a gente não pode mais passar. Do todo para trás, só atletas e outros integrantes das delegações, para que os competidores não sejam importunados
e para que também tenham um máximo de segurança no interior da vila. O canadense se diz seguro ali. Yeah, I feel really safe. O mesmo pensa a alemã. I think you can feel safe everywhere you go. E o camaronês, há uma semana no Rio. Mas, e nas áreas públicas? Como minimizar os riscos de um ataque? Há o que fazer contra o inesperado, a ação aparentemente improvável. Existem sim medidas que estão sendo adotadas para enfrentar o terror. Primeira, o uso da chamada inteligência. O monitoramento de simpatizantes aos grupos extremistas tem identificado suspeitos em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, 13 suspeitos foram levados para a cadeia. Segunda medida, as ações preventivas. O isolamento das unidades olímpicas. O patrulhamento nas ruas. Tudo isso é a parte visível de uma estratégia maior, que também leva em conta o pior dos cenários. Se algo acontecer, quem dará a primeira resposta? Item 3. O contra-terrorismo. O Domingo Espetacular mostrou a preparação das tropas especiais das polícias e das Forças Armadas reunidas em Goiânia. 26 times táticos simularam ações em ambientes confinados. Antecipar, fechar todos esses tipos de lacuna, porque o Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, difícil, assim como qualquer cidade. Na noite deste sábado, a suspeita de que haveria uma bomba nas proximidades do Maracanã fez com que a área do estádio fosse isolada pela Polícia Militar. Mas tudo não passava de um alarme falso. Se antecipar à vulnerabilidade é um dos principais desafios da Força Nacional de Segurança, como mostra o repórter Vinícius Donola. O palco da abertura dos Jogos. Seria o Maracanã o alvo mais suscetível a um ataque? Talvez não. A cidade dos atletas. Seria então a Vila Olímpica o palco mais provável para uma ação terrorista? Também não, dirão autoridades que lidam com o enfrentamento aos grupos radicais. Ginásios, raias olímpicas. O IBC, o Centro da Imprensa Mundial durante os Jogos, são alvos considerados óbvios. Daí o esquema de policiamento quase intransponível. Mas os ataques recentes mostram uma mudança na tática do terror. Na impossibilidade de invadir ambientes supervigiados. No exterior, extremistas fizeram vítimas em lugares com pouca ou nenhuma presença policial. Uma boate. A redação de um jornal. O calçadão tomado por turistas. Nós não podemos nos alienar do que está acontecendo no mundo. A França está no 3º atentado seguido em menos de um ano. Nós temos que entender que a ameaça existe. O mundo ocidental tem hoje um inimigo comum. Com os últimos acontecimentos no mundo, a atenção das autoridades do Brasil tem se voltado para pontos como este. Espaços públicos, abertos, sem controle de acesso e que tendem a receber muitos turistas durante os Jogos. Lugares onde o policiamento é e certamente será menor do que ao redor ou dentro de uma arena olímpica. Você não tem em lugar nenhum do mundo, nenhum país consegue ter uma proteção de pontos sensíveis, vamos usar essa expressão, a 100%. Não é possível, ninguém é capaz de fazer isso. Então você tem que estabelecer uma prioridade. Veja um modelo de policiamento que já foi aplicado no Maracanã. Ao redor do estádio, existe um primeiro perímetro de segurança.
a avenida principal é fechada nos dois sentidos. Depois, há uma segunda linha de isolamento e uma terceira, formando um grande triângulo. Dentro desta área, só entram moradores e pessoas que vão ao evento. Um segundo perímetro é delimitado pelo quarteirão onde fica o complexo esportivo do Maracanã. A partir dali, só se passa com convite ou credencial. E existe ainda uma terceira barreira, ao redor do anel do estádio, com revista e raio-x. O acesso à Vila Olímpica segue a mesma lógica. A partir de determinado ponto, só passam carros com credenciais fixas no para-brisa. Depois da primeira barreira, uma segunda. Uma terceira. E uma quarta, onde deixamos o carro. No caminho, passamos por homens do Exército e um carro da PM. Esta é uma das entradas para a vila, que fica logo ali atrás. São 31 prédios. E o controle do acesso lembra muito o de um aeroporto, com aparelhos de raio-x e aqui também homens armados da Força Nacional. Este foi o único equipamento de raio-x que podemos filmar, em forma de colmeia. Tudo é vistoriado no entra e sai das nossas equipes de jornalismo.